que a filosofia normalmente chama de o filósofo do bom senso, né? A fase mais sistemática da filosofia, mais categorizada, né? O filósofo que vai ser o maior expoente da filosofia da história da filosofia é o Aristóteles, né? Ele é maior que Platão, é maior que o Sócrates, né? Ele é o maior de todos, né? Não haverá outro maior que ele depois dele, a não ser que algum dia exista, né? Enfim. Mas falamos um pouco sobre Aristóteles agora, então. Bom, o Aristóteles, então, ele nasce em Estagira, que é fronteira com a Macedônia, hoje atual Turquia, né? Ele nasce em 384 a.C. Isso aqui é importante, essa noção, saber onde ele nasceu, né? Para explicar o porquê dele ter tido tantos problemas em Atenas, né? Lembrando que Atenas é uma cidade-estado onde só é cidadão quem nasce de pais atenienses, né? Quem nasce em Atenas ou nasce em pais atenienses. Atenas tinha uma democracia. A democracia ateniense é uma democracia do tipo participativa, né? O Leandro está estudando sobre política agora, né? Então tem a política representativa, que é quando você escolhe alguém para votar, né, e para decidir por você, e a participativa, que é quando você mesmo vai lá e fala, né? Você vai lá e se manifesta. Atenas era esse tipo de democracia. Uma cidade com aproximadamente 50 mil pessoas, dos quais 1.000 eram cidadãos. Só 1.000. De 50 mil, só 1.000 pessoas, no máximo, 1.000, 1.200, 2.000 pessoas é que poderiam ser considerados cidadãos. Para você ser cidadão de Atenas, você tinha que ter nascido em Atenas, né, ou ser filho de pai ateniense. Você teria que ser homem livre, ou seja, né, não poderia ser escravo, e aí, naquele momento histórico, você poderia ser escravizado por várias razões, né, por dívida, outras coisas do tipo. Não poderia ser mulher, nem poderia ser menor de idade. Então, e teria que ser dono de propriedade, né, dono de casa ou de terra, teria que ter propriedade em Atenas, né? Como o estrangeiro era proibido de ter propriedade em Atenas, então, daí ele não poderia, nem ele e nem os seus descendentes, serem cidadãos de Atenas nunca, né? A não ser que uma descendente dele se case com um ateniense, e aí o filho, né, aí poderia ser, mas casos assim de mobilidade social bastante reduzida. Isso faz com que o Aristóteles ele tenha uma vida um pouco complicada em Atenas, né? Porque ele vai ser sempre considerado em Atenas um estrangeiro, né? Sempre alguém de fora. O Aristóteles, ele era filho de médico. Na época, ser filho de médico dava a ele uma condição bastante interessante, assim, em termos financeiros, né? O pai dele morre muito cedo, né? Quando ele tinha 18 anos. Mas o pai do Aristóteles, que chamava-se Nicômaco, nome que o Aristóteles vai dar para o filho dele, inclusive, né? Nicômaco também. E que vai dar o nome para o grande livro de ética do Aristóteles, que é a Ética a Nicômaco, né? É o livro de ética dedicado a Nicômaco. Nós não sabemos se é dedicado ao pai dele ou se é ao filho dele. Provavelmente é ao filho, né? Mas não temos certeza. O pai do Aristóteles, ele serviu o rei Amintas da Macedônia. O rei Amintas da Macedônia é o pai do Filipe II da Macedônia. E o Filipe II da Macedônia é o pai do Alexandre o Grande. Ou seja, o pai do Aristóteles foi médico pessoal do pai, do avô do Alexandre o Grande, né? Isso vai ser importante também porque é por aqui que o Aristóteles vai conseguir, de certa forma, ser lembrado, né, como alguém que será chamado pelo Filipe da Macedônia para educar o filho dele, né, que é o Alexandre. Então tá todo mundo assim muito próximo um do outro ali, né, muito amarrado, né. O Aristóteles ele vai quando ele chega à fase de 18 anos mais ou menos, né, ele vai estudar. Então ele vai para o lugar mais famoso da filosofia da época dele, que era Atenas, né? E lá em Atenas tinha duas escolas filosóficas, né? Tinha a escola do Platão, que era a academia, e tinha uma outra escola lá também, que era uma escola mais voltada à retórica, né? O Aristóteles ele prefere a academia do Platão, né? Tinha outras escolas também, na verdade, né? Tinha, por exemplo, a escola do Crátilo, se não me engano, que era um discípulo do Platão. Tinha a escola do Antístenes. O Antístenes, ele vai ser o fundador da escola cínica, né?
ele foi aluno do Sócrates também, e ao mesmo momento em que Platão monta a escola dele, esses caras, né, os outros discípulos de Sócrates, também montaram as suas escolas, né? Mas a escola que mais deu certo foi a de Platão. Ele era o cara que tinha mais dinheiro, mais rico, mais influente, né? Era mais benquice e mais inteligente também. O Aristóteles permanece na academia de Platão durante 20 anos, então ele estuda com Platão durante 20 anos, e ele só vai embora porque Platão morre. Quando Platão morre, a academia ela é assumida pelo sobrinho de Platão, que é esse Espeusipo ali. E por quê? Porque o Aristóteles não podia assumir a academia porque ele era estrangeiro, e além de ser estrangeiro, né, havia lá toda uma disputa, né, por espaço, né, disputa para ver quem que ia ocupar o lugar de quem, né, ali, né, mas ser mais importante. Então Aristóteles, ele percebendo que ele não tem o que fazer em Atenas, porque ele não poderá nunca assumir nenhuma escola ali, né, naquela configuração política de Atenas, ele resolve ir embora de Atenas e começa a viajar pela Ásia Menor. E o Euspecipo, ele acaba se tornando o responsável pela Academia de Platão, e a Academia de Platão, daí para frente, vai ser cada vez mais direcionada para os estudos de matemática, de geometria, né? Que era a especialidade desses caras aí que assumiram a academia, né? As ideias de Platão, mais filosóficas, dialéticas, elas serão rapidamente abandonadas, porque parece que esse pessoal ele não entendiam direito, né, o que o Platão estava tentando propor. E o Aristóteles, que dominava mais essas coisas, não poderia assumir porque ele não era cidadão ateniense, né? Bom, então o Aristóteles ele sai de Atenas, ele vai para a região de Assos, e lá ele vai montar uma escola platônica, ao mesmo estilo da Academia de Platão, com outros três ex-alunos de Platão, que é o Xenocrates, que inclusive vai ficar com ele durante muito tempo, o Erasto e o Corisco, né? Então ele vai ter uma fase onde ele vai montar essa escola filosófica, ele vai dar aulas de filosofia lá. As aulas de filosofia que Aristóteles dá aqui são aulas de dialética, da teoria das ideias, né, da teoria platônica, bem ao estilo platônico mesmo de discussão dos conceitos filosóficos. Com o tempo, ele vai deixar essa escola e vai viajar com um companheiro dele, que é o Teofrasto. Teofrasto vai ser companheiro do Aristóteles até o final até a morte dele, quase. Inclusive, vai ser o Teofrasto que vai assumir a escola que Aristóteles futuramente irá fundar em Atenas. Esse Teofrastos, ele convence o Aristóteles a viajar com ele para Metilene, né, que é uma cidade na ilha de Lesbos, né? Ilha de Lesbos, da onde vem o termo lésbica, né, que era uma ilha lá que se dizia que as mulheres lá eram muito masculinizadas, assim, né, e tinha muita homossexualidade feminina, da onde vem o termo lésbica, né? E nessa escola, nessa ilha, né, que ele vai habitar, ele vai montar também uma escola, mas essa escola não vai ser de filosofia, vai ser de uma outra coisa que é muito importante na trajetória filosófica do Aristóteles e como pensador e como filósofo, né? Que ele vai montar uma escola de ciências naturais. Lembrando, né, o pai do Aristóteles, ele era médico, né? Naquela época, você ser médico, até hoje é assim, né, mas assim, naquela época, principalmente, você ser médico, o médico é alguém que presta atenção nas coisas, né? Porque ele precisa prestar atenção nos sintomas, nas falas, né? Nas histórias. A medicina, como nós já vimos antes lá em Hipócrates, né? Uma medicina que escuta muito e correlaciona muito tudo com tudo, né? Então, eu dormi mal 2 noites passadas, aí hoje eu acordei, hoje eu tô com dor de cabeça. Então ele começa meio que juntar uma coisa com a outra para montar, né? Uma espécie de diagnose, né? Nós chamamos de diagnóstico, né? Montar o diagnóstico olhando para todas as áreas, todas as informações possíveis. E esses diagnósticos, eles vão se transformando em listas, né? Em livros de fundamentos da medicina. E esses livros são sempre organizados assim: doença X tem esses sintomas, doença Y tem aqueles sintomas. Essas duas doenças aqui têm sintomas semelhantes, mas se desassemelham nesse ponto. Então, elas vão o quê?
elas vão sendo classificadas, né? Essa palavra classificação é bem importante. Elas vão sendo classificadas como tipos de doenças associadas a determinados tipos de situações sociais, psicológicas, né, fisiológicas, e que também são associadas a tipos de tratamento. Tratamentos de cunho farmacêutico, né, de cunho também de banhos, de exercícios, né, de coisas do tipo que eram prescrevidas pelos médicos da época para tratamento das moléstias. Então, a visão de um médico da época é a visão de alguém que está sempre olhando para tudo, o tempo todo, né? Olhando para plantas, para animais, para o céu, para o clima, para água, né? Olhando para todos os elementos possíveis para poder integrá-los dentro do seu processo terapêutico. Nós lemos isso também, né? Lá no Hipócrates, aquele quadro dos temperamentos, né? Se você é fleumático, colérico, sanguíneo, fleumático, colérico, sanguíneo, o outro é fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. E aí, cada um desses 4 temperamentos tem lá as suas características, né? Um é mais úmido, um é mais quente, um é mais seco, aí ligados a climas, né? A estações do ano, um é mais outono, um é mais verão, um é mais inverno, e aí também você vai ligando, então, o que é que dá no verão de tipo de fruta, de tipo de comida? Essa comida é a comida boa para esse tipo de doença. Ah, e as doenças do verão? Essas comidas, então, você equilibra com as comidas de inverno. E assim você vai fazendo um jogo, né, de equilíbrio de elementos para poder buscar a chamada homeostase, né? Homeostase é a ideia que o corpo, então, ele está equilibrado. Equilibra o corpo, então, como? Temperando o corpo, né? Se você está muito irritado, você tem que procurar elementos mais melancólicos. Está muito melancólico, tem que procurar um elemento mais sanguíneo. E assim você vai constituindo. Então, por ser um médico, o pai do Aristóteles ele era um cara muito, muito perceptível, né? Ele é muito, assim, ligado à percepção. E parece que ele passa isso para Aristóteles, né? Acho que enquanto o Aristóteles é criança, ele vê o pai, né? A profissão do pai, o pai compartilha com ele, e o Aristóteles sempre teve essa visão muito, muito focada nas ciências naturais, né? No mundo natural. Em olhar animais, olhar plantas, olhar doenças, né? E reconhecê-las com facilidade. Coisa que o Platão não gostava nem um pouco, né? O Platão era o cara que gostava de matemática, de coisas abstratas. E o Aristóteles sempre teve uma tendência a gostar de coisas mais materiais, né? Mais naturais. Bom, em 342, então, o Aristóteles é convocado pelo Filipe II, né? O rei da Macedônia, para educar o seu filho Alexandre, que é o que a gente... É o grande ponto alto, vamos dizer assim, né, do encontro entre os 2 maiores homens da história da humanidade, um em termos de conquistas militares, né, políticas, e o outro em termos de filosofia, né, a mente a maior mente política do mundo se encontrando com a maior mente filosófica do mundo, e os dois, então, eles acabam se relacionando de alguma forma, né? O Alexandre com 12 anos de idade, o Aristóteles com quase 40, 50 anos de idade, viram, então, professor e aluno, né? E não só o Alexandre, mas os amigos de Alexandre também serão educados pelo Aristóteles, e eles serão os futuros generais do Alexandre. Quando Alexandre Grande morrer, o império dele será dividido, vocês sabem a divisão lá, né? Do Etíoco Epifânio, do Ptolomeu, do Leucipo, né? Aqueles diádocos, né? Que eram os generais, né, do Alexandre o Grande, e todos eles foram educados pelo Aristóteles também. Daí a você entender como, por exemplo, o Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre o Grande, foi um dos maiores filósofos da época dele, né? Foi um governante, governou o Egito, lá ele montou uma biblioteca numa cidade chamada Alexandria, a maior biblioteca que o mundo já viu, né, em termos de, claro, de proporção, né? Ele foi educado também com o Aristóteles, na mesma época que o Alexandre, e essa educação ele vai repassando para os seus descendentes até chegar na Cleópatra. A Cleópatra era a última descendente ptolomaica, e ela era um gênio em tudo que você imaginar,
desde a política, da guerra, da economia, da beleza, da matemática, da astronomia. Ou seja, a Cleópatra era uma mente assim extremamente afiada para o mundo, para o tempo dela. Foi com ela que Júlio César teve um filho? Foi com ela que Júlio César Júlio teve. César era pegador, né, mano? Bicho Na era verdade, sacana, né, mano? não foi o Júlio César, foi o Marco Aurélio. O Marco Aurélio dos três É, generais, que era Marco Aurélio, Pompeu. isso. O triunvirato ali, né? O Pompeu, não. O Pompeu, ele era o anterior. Era o Júlio. Era o. Você tinha Júlio o César. Pompeu, você tinha o Júlio César, né? O Júlio César e o Pompeu eram dois procônsules romanos. O Júlio Isso, César vai ser o pai adotivo do Otávio. Otávio, que vai ser o isso. primeiro imperador romano. Uhum. Quando o Júlio César morrer, porque ele vai ser traído, né, pelo Brutus, né, e vai morrer quando ele conseguir chegar a ser ditador de Roma, de Roma, né, o Otaviano vai assumir o poder e vai dividir o poder com o general Marco Aurélio e com o Licínio, não tem o nome do cara. Esse Licio, ele vai cuidar da parte oriental do Império, o Otaviano vai cuidar da parte do Império Romano em si, e o Marco Mas Aurélio ainda vai não é ser império, mandado né? É para cuidar. república ainda, né? Era a época republicana ainda. Ainda era república. O Marco Aurélio vai cuidar da parte do Egito, né, que era quem sustentava Roma com a colheita de grãos, né, de trigo e tal. E aí ele vai meio que parar de mandar os mantimentos para Roma. Isso vai causar o furor de Otaviano, né, que vai marchar contra o Marco Aurélio, que estava lá enfurnado no Palácio da Cleópatra, tendo um caso com ela, né? E aí, então, o Marco Aurélio vai morrer, a Cleópatra, ela vai conseguir conversar com o Otávio ainda, né? Pedindo, assim, para ele, por favor, para ele deixar que ela fique como regente do Egito. Mas, depois de uma conversa de meia hora com o Otávio, ela resolve que ela vai se matar. Aí dizem que ela se matou com uma serpente, né? Uma cobra picou o seio dela e ela morreu. Uma cobra que ela mesma criava, né? Foi nessa era do Ptolomeu II, né? Eu acho que Ptolomeu II que saiu a Septuaginta, né? Que surgiu a Septuaginta. Isso, mas lá atrás, né? Lá atrás, bem antes, né? 168, 168, 60 É, antes de Cristo. que eram os descendentes de Ptolomeu, né? Que era esse general que foi também educado por Aristóteles. Então você vê, né? O Aristóteles, ele tá ali, né? Assim, ele tá ali presente de maneira muito, vamos dizer assim, muito densa, né? Em todos os acontecimentos que estão ocorrendo ali no Império Romano e no Império Grego, né? No Império Grego, na verdade, mais, né? E no Romano depois como influência também. E vai retornar. Penso até que, inclusive, também na tradução da Septuaginta, né? Porque se não fosse pela doutrina de Aristóteles, que doutrinou Alexandre, e Alexandre com aquela percepção de não fazer do povo escravo, mas sim miscigenar, misturar, né? Daí que surgiu a possibilidade da tradução do hebraico para o grego, né? Mas a gente vai ver que isso é justamente o que o Aristóteles não queria. O Aristóteles não achava bom misturar. Porque ele era um cara que pensava como um grego da época dele, né? E um grego que tinha orgulho de ser grego e achava que o sangue puro dos gregos deveria prevalecer sobre os outros. Quem queria misturar era o Alexandre. É um bandidão Então, ele, o né? Aristóteles... Ele não era nem ateniense e queria, né? Bicho, Pois é, né? ver, né, Mas os velho? gregos, né? Ele achava assim, ó, os gregos são a luz do mundo. E o Alexandre falou, bom, nós somos a luz do mundo, mas nós somos uma luz que, vamos dizer assim, que absorve outras luzes, né? Ao invés de eliminá-las, né? Esse negócio de você poder ter gregos, né? E persas e egípcios, todo mundo junto, isso um grego como o Aristóteles chamaria de barbarismo, né? Barbarismo por quê? Porque quem não é grego é bárbaro, né? Ou seja, é uma barbaridade, algo que não deveria existir, né? Mas o Alexandre, político como ele era, né? Um gênio político, falou, olha, conquistar é fácil, manter é difícil. A melhor maneira de manter é aglutinar, é sincretizar. Então, muito mais por uma expertise política, Ou o Alexandre o providência Grande divina, vai né? empreender. Oi? Ou providência divina. Oi? Ou providência E assim, essas divina. coisas, né? Providência divina, Mas aquele negócio, né, assim, você vai pensar, mas de onde Alexandre tirou essa ideia? Provavelmente pragmaticamente, né? Ele vai conquistando povos e vai percebendo que ele não tem contingente para poder governar o tamanho do império dele. Então ele vai Uhum. criando, né, mecanismos pragmáticos que vão presente até hoje, né? Até hoje.
Por exemplo, nós tivemos no Brasil um presidente chamado Michel Temer. Temer não é um nome brasileiro, né? Não é um nome português. Ele é um sírio, né? Ou libanês, seja, né? libanês, né? Nós tivemos, sei lá, né? E aí a gente vai ter políticos em todos os lugares do mundo. Nós temos hoje lá, né? Kamala Harris, né? Nos Estados Unidos, que é vice-presidente, que ela é indiana. Nós tivemos Barack Hussein Obama, que é um etíope, né? Ou seja, essa ideia pragmática de que, vamos misturando aí, porque assim é mais fácil da gente governar. E esses caras que se misturam se tornam americanos, se tornam gregos, se tornam parte da gente, né? É a ideia do cosmopolitismo, muito importante, que o Aristóteles não tinha. O Aristóteles, ele pensava muito nas categorias de cidadão ateniense é o cidadão da cidade. O Alexandre o Grande tinha uma visão mais ampla. Não, se você é ser humano, você é cidadão do mundo. E como eu quero conquistar o mundo, você vai ser cidadão do meu império, né? Então é uma abrangência maior. Oi? Não, pode continuar. Aí tá. Então, alguns anos depois, o Aristóteles volta para Atenas. Lá ele aluga num prédio, né, próximo ao templo de Apolo Liqueus. Apolo Liqueus, né, significa Apolo o luminoso, né? Liqueus é o luminoso. E essa escola, esse prédio que ele vai alugar, ele vai montar uma escola lá e vai chamá-la de Liceu, né? Lembrando que o Aristóteles vai montar essa escola depois que o Alexandre já dominou Atenas. Atenas já não é mais uma cidade livre, agora é parte do Império Alexandrino, e agora o Aristóteles ele pode voltar para lá, porque agora ele não é mais estrangeiro, né? Agora ele é cidadão do Império Alexandrino. Então ele pode montar a academia dele onde ele quiser, né? A escola dele onde ele quiser, ele vai montar onde tudo começou, né? E vai montar a escola lá, vai rivalizar com a academia. Ele vai ser o único professor da escola durante muitos anos e vai simplesmente tomar todos os alunos de todas as escolas, né? Vai ser a maior escola filosófica da época dele, né? O Liceu. E essa escola, né, tinha o prédio e tinha um monte de jardins, pomares, né? Jardins, passeios, hortos, né? Ao redor do prédio. Que o Aristóteles utilizava para poder passear enquanto ensinava. O Aristóteles também ensinava parado, sentado, né? Mas a maior parte do ensino dele era andando pelo jardim, né? Lembrando que ele gostava muito de andar e de observar animais, plantas e tal, né? E ele fazia muitas conexões, né? Então ele assim, tá andando no jardim com o povo dele atrás aqui, né? Com os alunos. A aula hoje vai ser 3 da manhã, lá no jardim tal. Aí chegava lá, ele olhava para a Lua e falava: bom, a Lua é um mastro circular do céu. O círculo é uma forma geométrica perfeita. A perfeição é uma categoria de pensamento epistemológico que nós buscamos para alcançar a verdade circular, que ela é presente em todas as coisas que ele... Então ele vai pegando e vai puxando, né? Astronomia, com ética, com política, com física, com metafísica, tudo na mesma fala, tudo na mesma aula, ele vai puxando tudo isso a partir de coisas muito simples. Ele observa lá uma formiga carregando uma folha para o formigueiro e ele dá uma aula de sociologia, de ética, de estética a partir daquele elemento presente que está vendo ali, né? Então, um cara assim, que é um genial, né? E o que ele vai... esse método, né, de ensino é chamado de ensino peripatético, né? Ou peripato. Peripatético significa caminhar, né? Peripato é caminhar. Peripatético é aquele que caminha, né? E como o pessoal da cidade volta e meia via, né, o Aristóteles andando com aquela renca de discípulos, né, atrás deles, cada um com um pedaço de papel para anotar, né, as coisas que o Aristóteles falava e tal, né? Eles falavam: aqueles lá são os filósofos do caminho, né? Os filósofos do peripato, que caminham pelos hortos florestais ali. Então, é assim que vai ser conhecida a filosofia dele, né? Filosofia peripatética, né? Depois, é claro, né, aristotélica, né? Mas daquele momento ali é a filosofia do peripato. Esse peripato acaba eclipsando a academia, né, que já estava em decadência. Só que aí acontece que, em 323, o Alexandre o Grande morre. E aí todos as cidades gregas que ele havia conquistado veem a oportunidade de retomar sua independência, né? Então estouram revoltas antimacedônicas, que na verdade são revoltas
revoltas por independência, né? Por autonomia. E o Aristóteles, então, como professor de Alexandre, né? Como alguém que foi muito privilegiado pela sua proximidade com Alexandre, vai ser caçado por Atenas. Eles vão acusar o Aristóteles formalmente de impiedade. A mesma acusação que acusaram Sócrates e que mataram Sócrates, né? Impiedade. Segundo a acusação que nos chega, né, é que o Aristóteles teria escrito um poema em homenagem a um governante chamado Hermas. E esse poema de Aristóteles, ele exaltava tanto esse governante que os gregos entenderam que aquelas palavras elas eram impróprias para se referir a uma pessoa. Ela só poderia se referir a Zeus olímpicos, né? A Deus. Portanto, eles acusam Aristóteles de estar atribuindo divindade a um ser humano, e com isso desagradando Deus, e com isso trazendo a ira desse Deus contra a cidade. Daí a acusação de impiedade, né? O Aristóteles, ele nem tenta se defender, porque ele sabe que a acusação ela não é fundamentada, ela é só um pretexto para poder caçar os antigos aliados de Alexandre. Então ele se retira para a cidade de Calques, né? Inclusive ele fala isso numa das obras dele, né? Retirei-me de Atenas para que não fossem eles culpados da morte de mais um filósofo. A CPI da Covid, né? Por aí, né? Então, assim, é só um pretexto, né? Era um pretexto para pavimentar, né, a execução do Aristóteles, né? Como um cara que se aproveitou aí da onda, né, do Alexandre o Grande, né? E aí, então, ele vai para Calques, lá a mãe dele tinha nascido lá, né, ele tinha algumas propriedades, né, maternas, e lá, então, ele vai ficar e vai morrer depois de alguns meses, assim, 3, 4 meses, depois ele já falece ali, já estava bem velhinho, né? E o Teofrasto assumiu em Atenas, né, assumiu o Liceu e assumiu também as obras, né, os volumes das obras de Aristóteles, né, que ele vai preservar e guardar para a posteridade, e depois vão ser organizadas por um outro cara chamado Andrômico de Rhodes, né, que vai ser o bibliotecário do Liceu. Bom, aí é importante agora também a gente pensar um pouco nos escritos aristotélicos, né? A gente vai passar rapidamente por esses aqui, e nos escritos esotéricos vamos dar uma paradinha um pouco maior para a gente poder entender por onde vai a filosofia dele, né? Bom, nós sabemos que os escritos de Aristóteles, eles eram de dois tipos. Você tem os escritos esotéricos e os escritos esotéricos, né? Exotéricos com X e o esotérico com S. O exotérico é o escrito para o povo externo, né? Para fora. O esotérico é escrito para o povo de dentro, ou seja, para os discípulos. Nenhum escrito esotérico para fora sobrou para a gente até hoje. Não temos nenhum deles, todos se perderam. Eram escritos que eram divulgados, né, para pessoas que não eram iniciadas na filosofia do peripato, mas que tinham somente algum tipo de interesse literário, né, ou interesse filosófico mais abrangente. Esses livros são esses aí, que nós sabemos que eles existiram, por quê? Porque eles são mencionados nas obras de Aristóteles. Eu escrevi lá um livro chamado Sobre a Filosofia e tal, né? Mas a gente não tem esse livro mais, ele não existe. Ou se existem em algum lugar, né? Não chegaram até nós de maneira alguma. Mas olhando para os livros, você vai entender já do que eles estão falando, né? O primeiro chama-se Grilo. Grilo é o mesmo animal, né? Grilo, né? Também chamado de Sobre a Retórica, que é a arte de fazer discursos, né? É onde ele vai... o Aristóteles, quando ele chega na academia, com 18 anos, 2 anos depois, ele se torna o maior retórico da academia, o maior retórico de Atenas, né? Ele alcança um nível de compreensão da retórica maior do que o do próprio Platão. É a genialidade dele. E aí depois ele começa a fazer o quê? A categorizar, né? A falar assim, existem tantos tipos de discurso retórico, tantos tipos de falácias retóricas, tantos tipos de sofistas retóricos, sofismas e tal. Então ele vai categorizando tudo. E aí ele cria, né, várias obras sobre isso. Uma delas é esse aqui, onde ele vai fazer uma refutação aos retóricos da época, dizendo por que eles eram maus retóricos, né? Ou seja, pessoas que falavam, tentavam convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, mas sem apego nenhum à busca da verdade.
Aí tem aqueles outros ali, né, que é o Protréptico, que é um conjunto de 7 pequenos livros, né, que falam sobre vários assuntos menores. Esse sobre a filosofia, que deveria ser um livro sobre a filosofia platônica, né? Acerca das ideias também é um livro sobre a filosofia, sobre a ideia, né? A teoria das ideias de Platão. Acerca do bem, provavelmente é um livro que ele escreve sobre as doutrinas secretas de Platão, né? Secretas não, as doutrinas não escritas de Platão. Lembra, né, que lá na aula de Platão nós vimos isso, que Platão tinha lá uma doutrina sobre o bem que ele não permitia que ninguém escrevesse. Ele só permitia que fosse dialogada, mas não escrita. Mas como Platão morreu, provavelmente o Aristóteles se sentiu na liberdade de poder escrever sobre isso, né? E o Eudemos, né? Ou sobre a alma, que é onde ele vai fazer uma discussão pública, né? Sobre a alma humana, né? Sobre o que é ser humano. Porque é ainda muito influenciado pelo pensamento platônico, para Platão, né? Assim como para Sócrates, e aí o Aristóteles vai, nesse momento, concordar que o homem é sua alma, né? Então, quando ele fala da alma, ele está falando daquilo que é próprio do ser humano, aquilo que é ser humano. É daí que Ele ele vai vai ter um... discorrer sobre a eudaimonia da busca da Não felicidade, aqui. não? Não é aí? Eudemonia é nas obras esotéricas, que a gente vai ver agora. Então, nessas obras aqui, nós nem sabemos qual que é o conteúdo delas, porque como elas não chegaram até a gente, né? Então a gente não tem como saber. Mas aí nós temos as obras esotéricas, e essas foram preservadas, né? Foram preservadas pelos próprios discípulos, foram reescritas, recopiadas, reenviadas, traduzidas, e aí sobrou, elas ficaram até nós, até hoje pra gente, né? Elas são compostas basicamente de anotações de aula. Às vezes, anotação do próprio Aristóteles, né? Ele preparava lá um plano de aula, ou às vezes é o discípulo anotando as coisas que Aristóteles falava. Na maior parte das vezes é isso, né? O Aristóteles vai lá, dá a aula dele, o discípulo vai lá, anota, aí o Aristóteles pega o escrito do discípulo e faz umas correções. E aí vira uma obra que serve como se fosse um manual didático, né? Então, é muito comum isso até hoje. Você pega, por exemplo, um filósofo como aquele do materialismo, o Ludwig, o Feuerbach, né? O Feuerbach, ele é um filósofo muito influente. Você vai pegar os livros dele, né? A Essência do Cristianismo, a Essência da Religião, você vai notar que ele é inteiramente formado de palestras. São as palestras que o Feuerbach dava. E quem anotava essas palestras eram seus alunos. Então, o Feuerbach dava uma palestra, eles anotavam, transcreviam a palestra, o Feuerbach olhava, dava uma corrigida e publicava. E isso era o livro do Feuerbach. Mas isso até nos teólogos hoje grandes, Lloyd Jones também. Pregação e pregadores dele é ele pregando lá na capela de Westminster. Mas o que acontece é que, por exemplo, ele escreve o sermão, né? Ele escreve o sermão, isso, ele e o sermão está feito. Nesse caso, não. Nesse caso, assim, fala assim, ô Aristóteles, vamos falar hoje sobre o quê? Vamos falar hoje sobre, sei lá, sobre ética. Aí ele começa, então, ética. Ética é a busca do ser humano pela felicidade. Ela pode se dar por meio do hábito ou por meio do desenvolvimento racional. Isso aqui ele está pensando na hora, ele não escreveu isso antes, né? Ele está filosofando na hora ali. E aí os alunos vão pegar e vão anotar aquilo ali rapidamente, né? E aí terminou a aula, Aristóteles vai lá, pega o livro, é isso aqui mesmo, tá? Vamos tirar essa palavra aqui, colocar essa aqui, então ele meio que dá uma corrigida. Mas é como se ele tivesse produzido o livro naquele momento que ele está falando. Entende? Entendi. Isso é próprio do filosofar, né? Você não filosofa escrevendo, você filosofa pensando, né? Você filosofa dialogando. E aí, depois de dialogar, você pega o resultado do diálogo e vai meio que fazer uma espécie de fichamento, né? De apontamento. Isso é o que vai formar o que nós chamamos de corpus aristotelicum, né? Corpus aristotelicum é a coleção de obras do Aristóteles, dos escritos esotéricos que sobraram para a gente até hoje. Corpus Aristotelicum. Bom, o Corpus Aristotelicum, que foi organizado pelo Andrônico de Rhodes, ele vai ser dividido em partes, que a gente vai ver agora, né? A primeira parte é chamada de Organum, que é a parte dedicada à lógica. Então, se você tivesse uma biblioteca de Aristóteles, o primeiro volume que você colocaria na sua estante era esse, né? O Organum. Eu tenho ele aqui, ele é um tarugão, assim, grandão, né? Organum. Dentro do Organum, você tem esses 6 livros aí, né? Ou essas 6 coleções de livros. O primeiro chama-se categorias. E esse é um termo que eu volto a dizer,
muito importante para Aristóteles. O que é categoria? Categoria é a capacidade, que o Aristóteles é a capacidade humana de classificação de coisas. Você olha um cavalo, você olha um cachorro, você olha um gato. Você fala assim, ó, eu classifico esses animais, né, como animais, né, seres vivos, mas eles são de espécies diferentes, são de gêneros diferentes, são de famílias diferentes, são de reinos diferentes. E aí você está entendendo que aquilo que a biologia faz, a classificação a taxonomia, né, de classificação de seres vivos, ela foi criada pelo Aristóteles. Não é que é a mesma, né? O Aristóteles tinha lá a classificação dele, ela depois foi sendo aprimorada. Mas a prática de classificar coisas foi elaborada pelo Aristóteles. Antes dele, ninguém fazia isso. E depois dele, todo mundo começou a fazer isso porque ele fazia, né? Então, isso é a categorias, né? Nas categorias, ele vai criar uma maneira de você investigar as coisas. Ele fala assim, ó, se você quer saber algo sobre política, por exemplo, você deve procurar os predicados que melhor fazem com que você conheça o que é a política. Esses predicados, ele vai chamar de categorias da compreensão, ou categorias noéticas. Ele vai criar 10 categorias. Então, tudo que você vai estudar, o Aristóteles vai falar, coloque nas 10 categorias para que você saiba do que está falando. Categorias que a gente vai ver depois, né? Mas categorias do tipo, qual é o tempo? Qual é a pessoa? Qual é o objeto? Qual é o tipo de ação? Qual é o tipo de motivação? Qual é o tipo de intenção? Qual é o tipo de finalidade? Qual é o tipo de causa material? Qual é o tipo de causa final? Ou seja, ele vai categorizar toda uma estrutura de predicados para você saber exatamente do que você está falando quando você fala. E aí, ele está evitando uma série de confusões, né? Por exemplo, se você fala, eu sou a favor da democracia, e o outro fala, eu sou contra a democracia. A palavra democracia está sendo usada aqui como uma espécie de palavra sem um sentido claro. Mas que democracia você é a favor? E que democracia você é contra? Então você tem que classificar essa democracia, tem que categorizá-la, predicá-la, né? O tipo de democracia que faz isso, 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 isso e isso. E o Aristóteles cria um método de categorias para qualificar cada tipo de coisa que ele vai estudar. O que é o ser humano? O ser humano também tem 10 predicados específicos, né? A gente vai ver isso mais apropriadamente na aula de metafísica. Mas é só para a gente entender que ele está fazendo já esse movimento, né? Tudo em Aristóteles tem classificação. Por isso, o primeiro livro chama-se Categorias, né? Livro do Organo. A segunda é a obra chamada Da Interpretação, ou Hermenêutica. Nessa obra, ele vai discutir sobre a presença dos universais e dos particulares, e das frases declarativas e oposições entre frases declarativas. O que é o universal e o particular? Por exemplo, quando eu vou estudar política, né, por exemplo, a política ela não é uma coisa que se faz por si mesma. A política ela é sempre feita por pessoas. Não existe uma política abstrata que simplesmente age como um mecanismo independente dos seus agentes, né? Isso aí dá ruim. Oi? Isso aí dá ruim. Não existe, né? Não existe, né? A política sempre tem agentes. Porque não existe. Exatamente. Bom, se a política tem agentes, eu tenho que saber quem são esses agentes da política. Ao saber quem são esses agentes da política, eu categorizo cada um deles. Mas eu posso agrupá-los também. Existe, por exemplo, os agentes da política, vamos dizer assim, os agentes ativos da política e os agentes passivos da política. Agente ativo da política poderá ser, então, os políticos profissionais. E, nesse caso, eu criei um conceito universal. Todo político profissional, ele se encaixa nessa categoria. Mas, dentre os políticos profissionais, eu tenho particularidades. Ou seja, dos políticos particulares, eu tenho uns que são ladrões e outros que são honestos.
Eu tenho uns que são de direita, outros que são de esquerda, uns que são de centro, uns que são de centro-esquerda, uns são de centro-direita. Ou seja, eu vou particularizando as coisas depois que eu universalizei o conceito. Universalizei o conceito, particularizei as entidades. Isso é o que o Aristóteles faz na hermenêutica, que é a base de quase tudo que a gente faz em termos de direito, né? Em termos de lei, em termos de estudo, de análise, né? Quando a gente fala assim, ó, coronavírus, né? Vírus é um universal. Corona é um particular. Esse vírus específico que faz, aí você coloca eles nas categorias e predica a ele vários elementos para poder classificá-lo exatamente como um vírus diferente dos outros vírus, né? Então, é um processo lógico muito bem organizado que ele vai discutir também na hermenêutica. Aí ele tem o analíticos primeiros, ou chamados analíticos anteriores, e o analíticos segundos, ou analíticos posteriores. No analíticos primeiro, ele vai trabalhar com o conceito de silogismo, que também é parte da lógica aristotélica. Vocês já devem conhecer esse conceito, mesmo se você não sabe o que é silogismo. Silogismo é uma maneira lógica de você explicar as coisas para alguém. Geralmente, ele é composto de uma preposição geral, uma mais específica e uma conclusão que é forçosa, né? Por exemplo, Sócrates todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Isso é um silogismo. Premissa maior, geral, todo homem é mortal. Todo, geral, né? Universal. Premissa menor, específica. Sócrates é homem. Premissa, conclusão, Sócrates é mortal. Ou seja, é uma estrutura perfeita de comunicação. Mas tem silogismo de negação, silogismo de afirmação, silogismo de contradição, silogismo de contraindicação. Então, são vários tipos de silogismo. Ele vai pegar todos esses e vai categorizar, apresentar cada um pela sua vez, né? Tem, acho que tem uns 14 ou 15 tipos de silogismo diferentes. Também ele vai começar a pensar, né, a teoria da lógica indutiva, né? O que é a lógica indutiva? É o contrário do silogismo, né? Enquanto o silogismo vai da dedução, vai de ideias pré-concebidas para poder ir concluindo coisas a partir dessas ideias pré-concebidas, a indução ela vai de ideias experimentais concluir coisas mais abstratas, né? Então, são processos lógicos que o Aristóteles está escrevendo, né? Está aqui transcrevendo para a gente nos analíticos. O analítico segundo ele é um livro sobre a necessidade de demonstrações. Demonstrações são o tipo de lógica indutiva que eu estava falando agora há pouco. Por exemplo, né, na lógica do silogismo, né, na lógica dedutiva, você sabe que todos os metais conduzem eletricidade. Logo, se eu encontro um metal qualquer, eu já sei que ele é um condutor de eletricidade. Por quê? Porque todos os metais conduzem eletricidade. Bom, essa frase, né, essa premissa maior, ela é tão genérica que você pode perguntar, mas você conhece todos os metais para você fazer essa afirmação? Não pode existir um metal que você não conheça? E esse é o problema da lógica dedutiva. A lógica dedutiva, ela pressupõe que você saiba tudo sobre algo. E aí, então, o Aristóteles fala, bom, para a gente, então, criar premissas maiores da lógica dedutiva, nós podemos criá-las a partir da indução. E aí, o que você faz? Você pega todos os metais que você conhece e vai colocando todos eles na tomada e colocando a ponta da língua na ponta do metal. Se der choque, você sabe que ele transmite eletricidade, né? Ele conduz eletricidade. E se você morrer em um deles? Não vai ter tempo de testar o resto. Aí são os ossos do ofício, né? Teve vários, inclusive o Francis Bacon, né, que a gente vai ver depois, né? Ele era um cientista também. Aí ele queria demonstrar os efeitos do congelamento no corpo de um animal, né? Aí ele pegou uma galinha e levou ela para um lugar lá, para uma montanha congelante, né? E deixou ela lá, mas ele queria ficar observando, né? E aí a galinha se congelou, ele fez lá o seu exame, mas ele morreu de pneumonia depois, porque ele foi vítima da própria ciência, né? É o caso da Marie Curie, né? A Marie Curie, que ela é cientista, né? Que trabalhava com radioatividade,
ela acabou sendo vítima da radioatividade que ela estudava, né? Então, acontece, né? Você morrer de choque é uma fatalidade pelo bem da ciência. Essa lógica que você está falando aí, essa lógica do silogismo aí está sendo muito usada hoje nesse período aí de fraudemia, cara. Tipo, Não, assim, o silogismo, entendeu? Só que, assim, não faz muito sentido, entendeu? É tipo aquela lógica do galo e do sol, né? Já ouviu essa lógica do galo e do sol? Sim, porque o sol nasceu porque o galo cantou cantou porque o sol nasceu, né? Entendeu? O galo canta, logo depois o sol nasce. Portanto, porque o galo canta, o sol nasce, entendeu? Isso o Aristóteles ele vai discutir nessa última obra aí chamado Elenco Sofistas, né? Que ele vai classificar as falácias. E isso que você está falando aí é uma falácia, né? É uma falácia da correlação. Então ele vai classificar todo tipo de falácia que você imaginar. Falácia do espantalho, falácia da falsa contradição, falácia da falsa simetria, falácia do ad hominem, do ad argumento, do argumento de autoridade, né? Ele classifica todas essas falácias e ele vai, então, falando por que elas são erradas, né? O silogismo, ele é muito utilizado. A gente utiliza muito ele em sala de aula, muito ele em todo lugar, né? Fulano, se você fizer tal coisa e acontecer tal coisa, o que vai acontecer? É uma lógica silogística, né? Você induz a pessoa. Tipo, eu falo por causa dessa tranca tudo aí, entendeu? Olha, tranca tudo, tá todo mundo, se não tem vírus circulando, logo não tem ninguém infectado. É nesse sentido que está sendo usado muito isso aí politicamente, sim. entendeu? E isso não faz sentido. São modos de comunicação, entende? E qual é o problema, então? É que quando você usa um silogismo, você não está querendo saber a verdade. Você está querendo comunicar algo para alguém. Uhum. Entende? Então, a lógica dos analíticos aqui, eles não servem para a busca da verdade. Eles servem para a demonstração de verdades. Demonstração. A lógica, a busca da verdade, ela é dialética para o Aristóteles também. Ou seja, ela tem que ser feita colocando os opostos, sempre em contradição, até que não sobre mais possibilidade de continuar a contradição. Aí você cria uma regra, né, uma lei que se estabelece como lei universal. Aí é Zenão, então, a ideia... né? Oi? Aí é Zenão, né? E aí é Zenão. Aí é referência lá a Parmênides, né? Referência lá aos nossos pré-socráticos, né? E é isso mesmo, ou seja, né? O Aristóteles, ele vai ser o herdeiro da tradição de Parmênides, Zenão, de Sócrates, de Platão, nesse sentido. A busca do conhecimento é dialética, ela é dialética, mas a forma como você divulga o seu conhecimento, ela é lógica, ela é retórica, ela é silogística, né? Ou seja, quando eu vou comunicar as coisas que eu aprendi para outra pessoa, eu não posso comunicar isso dialeticamente. Eu tenho que comunicar isso logicamente. É a conclusão de um processo dialético. É isso que o Aristóteles está falando aqui. Daí, então, ele tem uma obra chamada Tópicos, né? Onde ele vai fazer um tratado sobre dialética, né? Sobre a arte de conhecer. Então, esse aí forma a primeira parte dos escritos aristotélicos chamados de Organum. A segunda parte, né, o segundo grupo, né, então você colocou lá o Organum na sua prateleira, né, a segunda parte, ele são as obras de filosofia natural. Dessas obras, nós temos uma chamada Física, e o Aristóteles vai investigar o movimento. Movimento aqui é aquele conceito grego de mutação, mudança, transformação, que vem lá do Heráclito, né? Então, a discussão sobre movimento é uma das discussões mais prolíficas do pensamento grego. E o Aristóteles, então, dedica uma obra que para discutir, pensar e analisar as transformações das coisas. Se alguma coisa se transforma, é porque ela é material, ela não é abstrata e nem perfeita. Ela é material e imperfeita. Portanto, é uma obra que não olha para o mundo do Platão, né? Para o mundo supralunar, para o mundo das ideias, mas olha para o mundo físico, né? O mundo das formas. Daí a ideia de ser uma filosofia da natureza, né? Uma filosofia da matéria. E é uma coisa que o Aristóteles tinha muito interesse. Ele também escreve uma obra chamada Uranus, né? Ou O Céu, que é um tratado sobre astronomia, e é muito interessante que, nos primeiros séculos da história
da história da filosofia, né? Desde Platão até os escolásticos, até o Renascimento, né? Século XVII, século XVI, as obras mais lidas desses filósofos são sempre essas obras de astronomia, né? Essas obras que tentam pensar o universo congregado, né? Concatenado com a vida humana. Então, o Aristóteles ele vai observar os astros, os planetas, né? O movimento circular dos corpos celestes e vai fazer um tratado sobre isso. Um tratado que tem por finalidade discutir a materialidade desses elementos, mas que também desenvolve filosoficamente conclusões que são de outras esferas psicológicas, esferas lógicas, esferas éticas, né? E a gente vai entendendo isso com o passar do tempo da obra do Aristóteles. Também tem uma obra chamada Da Geração e da Corrupção, que, novamente, ele analisa o problema do movimento, né? Então, duas obras sobre movimento teórico, né? A obra Meteorologia, que é um tratado sobre fenômenos climáticos, que também é de muito interesse para Aristóteles. Lembrando, né, que a questão médica do Aristóteles, né, a questão de compreensão do todo. Nós temos um tratado... Bruto, né? Abraçava tudo, né, mano? Tudo. Não tem separação de saberes, né? Ah, não, aqui, ó, você tem que estudar isso aqui e depois isso. Não. Enquanto eu estudo isso, eu estudo tudo ao mesmo tempo disso, porque as coisas não são separadas, né? Quer dizer, não dá para você estudar... Eu acho engraçado isso aqui, né? Por exemplo, você fala assim, ó, meu carro tá fazendo tal barulho. Qual é o problema? O mecânico vai falar, putz, é um monte de coisa. Né? Por quê? Porque não é um barulho que vai ser o suficiente para você explicar o problema do carro, mas é o contexto geral, né? Ou seja, é o carro inteiro. É a partida, é a bateria, é o carburador, é todo o carro que tem que ser analisado para você entender qual é o problema. É a mesma coisa do corpo humano, né? Então, a ideia de que você, sei lá, né, pode estudar um pedaço da realidade e entender aquele pedaço separado da realidade toda, isso é uma coisa muito, muito estranha à mente grega. Quando você for estudar, sei lá, né? Quando você for estudar política, você deve estudar meteorologia, porque política e meteorologia tem tudo a ver. Aí você fala, o que tem a ver? Então, se você estudar os dois, você vai entender. Tudo a ver hoje. Agora, então? Tem tudo a ver. Ah, e se eu for estudar política, eu preciso estudar astronomia? Tem que estudar, porque tem tudo a ver. Tudo a ver política com astronomia. Então tem tudo a ver com tudo, né? Porque tudo está ligado de alguma forma. Tem um outro livro sobre a alma, né? Onde ele faz onde Aristóteles ele constrói uma teoria do intelecto, né? E aí ele chama de intelecto passivo e intelecto ativo. O passivo, né, é a nossa capacidade de apreensão de conhecimentos. O ativo é a procura, a busca por conectar conhecimentos que a gente vai adquirindo meio assim, por percepção, né? Ah, então, sei lá, né? Eu vi uma pedra caindo e ouvi um barulho. Você teve, então, acesso passivo a duas informações, a visão da pedra e o barulho que ela provocou. Agora, você deve juntar esses dois para explicar como eles se correlacionam, né? Para explicar como é que a pedra produz aquele barulho. E aí você vai dizer, ela produz barulho por meio do contato com outra superfície, que produz determinado tipo de vibração, que está em determinado tipo de frequência, em determinado tipo de número, né, de frequência, que vai vibrar há tanto tempo. Então, tudo isso você vai pensando, e aí vai criando, né, uma teoria que explica como o conhecimento humano ele é passivo e ativo ao mesmo tempo, né? Como você sabe muita coisa que você nem sabia que você sabia, porque você aprendeu pelo hábito, aprendeu vendo as coisas. E aí, quando você vai fazer, você não é que eu sabia fazer mesmo, né? Você ativamente tentou fazer algo que você achou que não sabia, mas na verdade você sabia, porque você tinha visto antes, só que você não tinha ainda ativamente ligado à correspondência. Isso aí é muito comum que a gente faça isso o tempo todo, né? A gente, sei lá, vai fazer comida pela primeira vez. A gente já viu a mãe fazendo comida várias vezes. Então, uma hora você vai lá, coloca a comida lá e vai começar a fazer uns testes para ver como é que funciona. Você não vai mais ou menos no meio, num caminho que você já viu antes, e você vai acabar descobrindo que você aprendeu mesmo sem
querer aprender. Aprendeu só observando passivamente, né? Então é isso que ele ensina aqui nesse livro chamado Sobre a Alma, né? Peripsique, né? Sobre a alma. E no último aqui, que é o Parva Naturalia, é um conjunto de mais de 30 livros pequenininhos de 10, de 15 páginas, né? Onde ele vai falar sobre formigas, abelhas, colmeias, plantas, árvores, floresta e coisas assim do tipo da parte da natureza, né? Então, sei lá, né? Eu acho que um dia ele acordava lá, via um passarinho voando, falou, vamos pensar sobre fazer ninhos de passarinho. Aí ele escrevia lá um livro sobre isso, né? Fazia uma aula sobre isso. Aí outro dia ele acordava lá, vamos pensar sobre por que, sei lá, né? Por que a rosa é vermelha. E aí ele fazia uma discussão filosófica sobre isso e chegava a conclusões que ele registrava. Então tem vários livrinhos aí nesse Parva Ele não tinha Natural. esposa, né? Oi? Ele não tinha esposa. Ele tinha esposa, tinha filho, tinha amante. E hoje a gente não consegue. Meu Deus. Ele tinha quantas horas o dia? Tinha 60 horas o dia para ele? Olha, então, né, o Aristóteles, né, dizem que ele era um cara muito, 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 muito disciplinado. Muito, muito. Por exemplo, né, diz que ele, quando ia estudar, né, ele às vezes sentava num lugar assim e começava a ler, né, os livros e tal. E aí ele começava a ficar cansado, né, e começava a querer dormir. Aí ele aprendeu a pegar eu acho que ele pegava uma pedra, alguma coisa assim, né, com um tambor. E ele segurava a pedra com uma mão enquanto estava estudando com a outra. Quando ele estava dormindo, a pedra caía da mão dele e batia no tambor e ele acordava. E ele fazia isso para não dormir. E aí ele conseguia ficar estudando mais tempo, né? Ou seja, ele criava várias técnicas dessas, né, para ele poder controlar controlar o próprio corpo, né? Controlar a preguiça, né? Nesse sentido, né? Você lembra aquele filme lá do Tropa de Elite, né? Que o cara pega a bomba, né? Coloca na mão do Matias e fala assim, ó, se o senhor dormir, o senhor vai explodir a mim, ao pelotão, todo mundo. Aí o cara fica assim, né? Passa uma agulha. Frade que faz isso aí, velho. E o Thiago faz isso aí direto. Acredito. Aí nós temos esse livro, né? Essa obra, que é a obra chamada Metafísica, que é, para mim, a obra mais importante de Aristóteles, né? Ela é uma obra... parte, essa? Oi? Essa é a terceira parte? É, a terceira, né? Então nós temos, né? A primeira, que é o Organo, né? O Organo, que é formado por esses 6 livros aí. Então, é uma coleçãozinha de livros, né? 6 livros, Organo. Aí depois nós temos os livros de filosofia natural, que são mais esses 7 livros aí. Que aí você fica, né? Coloca aqui mais 7 livrinhos. Aí tem um livro solto, né? Que é o livro chamado Metafísica. Na biblioteca do Andrônico de Rhodes, ele não sabia onde colocar esse livro. E ele não era um livro que falava sobre nada do que ele entendia, né? Assim, ele não era um livro sobre lógica, ele não era um livro sobre física, ele não era um livro sobre dialética, um livro sobre retórica, ele era um livro sobre os primeiros princípios, que ele não sabia o que era. Então, ele resolveu colocar esse livro aqui, depois das obras de filosofia natural, ou seja, depois das obras físicas, né, da física. Por isso ele recebeu o nome de Metafísica. Metafísica, porque ele é uma coleção, um livro com 10 capítulos, né? Na verdade, é um livro com 10 livros, né? Que chama capítulo de livro, né? São um livro com 14 capítulos que foi colocado na prateleira depois da física. Daí o nome Metafísica. Esses livros, eles são divididos, né, pelas letras gregas, né? Livro alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. E aí os temas que ele vai discutir em cada um dos livros. Né? Esse aqui é só nota de aula de Aristóteles, né? Ele deu um monte de aula sobre esses temas aí, e aí juntaram todas elas nessa... Giovanni Reale fez 3 volumes desse Metafísica. Sim. Traduzido, né? O azul. Isso. É uma obra, assim, gigantesca, né, do Aristóteles. Então ele vai trabalhar com a ideia de filosofia primeira, né? Ou seja, a filosofia das essências, né, do princípio das coisas. Ele vai trabalhar no livro 2, né, que é o Pequeno Alfa, a teoria do conhecimento dele, como nós conhecemos, né, a epistemologia do Aristóteles. Depois, ele vai trabalhar no livro Beta,
uma lista dos principais problemas metafísicos da época dele, né? Como é que existe o ser e não o não ser, é uma questão que já foi colocada antes, mas que ele vai trabalhar novamente. Como é que pode existir o movimento, como é que pode existir a corrupção, como é que pode existir o elemento da perfeição, o bem, o bom, o belo, o justo. Então, são problemas metafísicos que ele vai listar. Olha só, ele faz essa lista e depois ele vai dar aula, né? Então, na aula que ele deu, sim, provavelmente tinha muito conteúdo, né? E ali que sobrou da aula foi só a listinha, né? A listinha de tópicos, né? Aí nós temos as reflexões sobre o princípio da contradição, que é uma parte mais lógica da metafísica, né? Daqui ele cria aquele princípio, né? De que A tem que ser igual a A não pode ser igual a B. Portanto, uma coisa é aquilo que ela é e não pode ser o diferente daquilo que ela não é, né? É a lógica, aí, né? A lógica aristotélica, né? É a lógica aristotélica, né? Ele vai discutir esse elemento aqui no livro Gama para poder demonstrar depois como é que essa lógica, que é o princípio da não contradição, vai fundamentar o conhecimento metafísico. Aí ele faz uma lista de termos filosóficos, né? É um léxico mesmo. Tal termo significa isso, tal termo significa aquilo. Que é uma lista para você tem que, quando você vai estudar Aristóteles, tem que memorizar essa lista, né? Por quê? Porque as palavras em Aristóteles têm um significado específico dentro da filosofia do cara, né? Não é que eles eram fora do uso comum, eles são fora do nosso uso comum, né? Então, quando, por exemplo, Aristóteles fala, ele usa, por exemplo, o termo maior, né? Olha só. A filosofia a gente tem a ideia, né? Se ele é maior, então é mais importante. Não é isso, né? Em Aristóteles, maior significa vir primeiro. Não significa ser mais importante. Significa que os princípios dela é da filosofia que derivam os princípios da teologia. Ideologia também, para ele, tinha outro significado do que tem hoje. Totalmente diferente. Inclusive, um dos capítulos da metafísica vai se chamar teologia, que é o estudo do Deus. Eu tô falando ideologia. A palavra ideologia tinha um significado para ele diferente do que se tem hoje, né? Na verdade, ele nem tem essa palavra, né, Aristóteles, né? Mas se ele tivesse, ela significaria algo do tipo, sei lá, né? Acho que a busca pelas ideias, né? Eu vi naquele dicionário de filosofia que estava lá, que ele colocou lá, né? Ideologia era usado por Aristóteles e Platão no sentido de intuir algo lógico. Nesse sentido, sim. Lógico, porque ligava a ideia, né? A ideia. Isso. E como a ideia ela é real, né? A ideia não é uma coisa inventada. Então, aquilo que é ideia é realidade, né? O termo ideologia, como nós usamos hoje, ele é contaminado principalmente pelo pensamento marxista, né? Que entende a ideologia como uma invenção, como algo que ele é inventado, né? Então, tem a ideologia burguesa, tem a ideologia aristocrática, a ideologia monárquica, a ideologia, sei lá, do lucro proletário, e tem o marxismo, que não é ideologia, que é a verdade, né? A verdade, né? Que é o que o Marx vai falar. Uma linha de pensamento, a ideologia virou uma linha de pensamento, né? De um determinado grupo. Né? Hoje a gente fala, né, que o Marx tinha uma ideologia, né? Mas o Marx, ele ia bater em você se você falasse isso para ele, né? Não, o Marx é o Maomé, né, mano? O Marx ia falar assim, não, eu não tenho ideologia. O que eu tenho é a verdade. Ideologia é o que você tem. Você Maomé. Que não sabe Maomé ainda. É purinho, pô. Maomé é purinho, Marx. O negócio é bruto, né? Aí ele tem um outro livro que ele vai escrever, um outro capítulo, né, sobre a hierarquia das ciências, né, que é isso que a gente está falando agora, né? Qual ciência é maior que outra, né? E o Aristóteles vai bem nessa chave, né? Fala assim, olha, uma ciência é maior que outra quando as conclusões dela são necessárias para uma outra ciência. Por exemplo, qual a ciência maior, a matemática ou a física? O que é isso aí? Boa festa aí. Tu viu a mensagem aí? Tu leu a mensagem aí? Eu vi. Pô, já tô pra ir lá, hein, mano? Tô falando sério. Tá muita gente? Não, o negócio é na hora que chega, né, mano? Se chegar silêncio, fica de boa, entendeu? Mas chega nesse barulho todo aí buzinando, pô. Pensa que tá na avenida lá fora, pô, no posto de gasolina? Qual é a ciência maior? A física ou a matemática? Aí você pensa assim, nossa, não, mas sem a física eu não construo prédios. Sem a Aí, ó. Por que buzina, cara? Meu Deus. Pois é, velho, tá dentro aqui uma
física, eu não mando física, ou é a matemática que utiliza a física? Não, é a matemática, né, a física que utiliza a matemática. Portanto, a matemática é superior à física. Por quê? Porque sem o conhecimento matemático, você não entenderia nada de física. Essa é a ideia do Aristóteles, né? Hierarquizar as ciências, não no sentido de qualidade. Essa ciência é melhor que a outra. É que uma ciência meio que depende da outra. Então, quando você vai aprender, você deve aprender a ciência de maneira hierarquizada. Não tem como você aprender física sem aprender matemática. Aristóteles vai dizer, não tem como você aprender música sem aprender aritmética. Que é o que a gente não tem hoje, né? Hoje você tem o cara que vai aprender música, ele aprende música sem saber matemática nenhuma. Na época de Aristóteles isso era impossível, né? Impossível não. Assim, isso não era filosoficamente correto, né? Filosoficamente correto era você aprender matemática para depois aplicar a matemática à música. A música é uma ciência menor do que a matemática, porque depende dela para existir. Mesmo que o cara não saiba que está dependendo da matemática, né? Ele está lá afinando as cordas, né? Em determinados tipos de frequência. Números, né? Isso, Falar isso hoje, ninguém é mais músico. Isso não, realmente. Bom, tem também um livro sobre o estudo do ser, estudo sobre o ser. Aí ele retoma lá a filosofia do Parmênides, né? Na verdade, ele vai retomar lá Tales de Mileto, né? E vai pegar, vindo de lá para cá, até a época dele, tudo que já foi falado sobre isso, ele vai mesmo que retomar historicamente para poder dar a opinião dele no final, né? Já disseram isso, eu não quero inventar a roda, eu não estou aqui redescobrindo nada que já foi descoberto, eu tenho consciência de tudo aquilo que já falaram sobre isso antes, mas eu vou dar uma contribuição analítica a partir de tudo aquilo que foi feito já. Então, é um tipo de uma conclusão, né? É uma conclusão do Aristóteles sobre o conhecimento acumulado até aquele momento dele. Aí nós vamos ter um resumo no livro Eta. No livro Teta, vai ter Aristóteles fazendo uma definição possível do que é realidade. Não é a definição, mas é uma definição possível. No livro Iota, ele vai discutir sobre a unidade e a noção de igualdade e diferença, né? Por que uma coisa é igual à outra e por que uma coisa é diferente da outra. A gente fala, né, claramente, né, um quadrado é diferente de um círculo. A gente fala isso. Mas você tem que explicar isso dialeticamente, explicar isso filosoficamente. Por que um quadrado é diferente de um círculo e por que quadrados são parecidos com retângulos e círculos são parecidos com outras coisas, né? Por que triângulos são parecidos entre si, mas não são parecidos com quadrados? Mas por que triângulos formam quadrados? Então, você vai fazer essa reflexão sobre aquilo que é semelhante, aquilo que é diferente, unindo e separando as coisas segundo as suas categorias. Depois nós temos um outro pequeno resumo, e aí nós temos o livro sobre teologia, né? Teologia, que é o livro Lambda, é o livro 10, né? Dia 12. É o livro 12, onde ele vai discutir um conceito que vai ser caríssimo para a filosofia escolástica, que é o conceito de motor imóvel, né? Vai ser onde Tomás de Aquino vai desenvolver as suas vias do conhecimento de Deus. Aqui, o Aristóteles, então, ele discute o que é Deus para o pensamento filosófico dele. Claro, esse Deus aqui não é o Deus cristão, esse Deus não é o Deus criador, muito menos é o Deus do Platão, né? O demiurgo, alguma coisa assim. Ele é apenas um princípio que põe tudo em movimento por um processo de atração. É como se ele fosse um imã que atrai as coisas para si, né? É um magneto. É como se ele fosse a perfeição sublime e tudo aquilo que é imperfeito está caminhando para a perfeição, ou seja, sendo atraído para ele. Eu, por exemplo, amo, mas eu não amo com amor perfeito. Mas eu amo hoje de uma forma e amanhã eu posso amar de uma forma melhor do que eu amava hoje. Portanto, eu posso aperfeiçoar esse amor até que ele chegue à categoria de perfeição. A perfeição está em Deus, que é o motor imóvel. E é para ele que eu estou sendo atraído toda vez que eu tento aperfeiçoar alguma coisa. Então, quando a gente pensa em perfeição,
o Aristóteles vai dizer, nós pensamos em Deus. Deus é perfeito. Quando nós pensamos em coisas imperfeitas, nós pensamos em coisas que estão fora de Deus. Mas coisas imperfeitas que querem ser perfeitas, elas estão caminhando, se movimentando para Deus. Olha Mas aí, ó. estão se movimentando por quê? Porque a perfeição de Deus atrai, ela puxa as coisas para si, para Isso ele aí é mesmo. cristianismo puro, hein, mano? A ideia é essa. Não é cristianismo, por quê? Porque o Deus do Aristóteles, ele não está no começo da história, ele está no fim. Ou seja, ele está puxando as coisas, ele não está iniciando as coisas. O que o Tomás de Aquino vai fazer? Ele vai falar assim, Aristóteles, o seu motor imóvel, ao invés de estar no fim, ele deve estar no começo. Porque assim, tudo deriva dele e assim, tudo deriva a sua perfeição de Deus e a sua imperfeição do afastamento de Deus, certo? Que o Agostinho vai dizer também, né? Mas o Aristóteles está pensando mais em outro sentido, né? O Aristóteles fala assim, o universo, ele é eterno, não é criado, ele sempre existiu, sempre está em movimento, ele sempre vai estar em degeneração e criação não, né? Mas em degeneração e transformação, mas sempre sendo puxado pelo motor, o motor imóvel que puxa tudo para a perfeição, né? Então, o conceito cristão ficou meio zoado aqui em Aristóteles. Por quê? Porque Aristóteles jamais admitiria um Deus criador, jamais. Mas ele admite um Deus cuja perfeição atrai para si todo o mundo imperfeito, para aperfeiçoá-lo. Recorta só essa parte aí, isso aí é cristianismo puro, só essa parte. Se você recortar isso aqui, você vai falar assim, isso aqui é Jesus, né? Jesus veio para cá, o perfeito, né? Veio para cá para nos aperfeiçoar. Isso aqui é o que o Aristóteles está falando, de fato, né? Mas aí você fala assim, mas se ele veio para cá para me aperfeiçoar, por que eu não sou perfeito agora? Porque eu pequei lá atrás. Mas então eu fui criado imperfeito? Então um Deus perfeito me criou imperfeito? Aí fica o problema do cristianismo. Que ele vai resolver como? Não, o Deus te criou perfeito, mas te criou perfeito com liberdade. E a sua liberdade foi utilizada para você cair na imperfeição. Então, é uma discussão que vai ser depois teologizada, né? E vai ser utilizado o Aristóteles para isso, mas o Aristóteles não está falando isso aqui. Ele está falando assim, olha, você não tem liberdade para ser imperfeito. Você nasce imperfeito porque imperfeito é a realidade. E você se aperfeiçoa porque Deus, como um conceito filosófico, não como uma pessoa cheia de vontade, né, que reza, não. É um conceito filosófico de perfeição, atrai as coisas para si. Não é difícil você entender isso, né? Quando você fala assim, olha, eu quero, sei lá, né? Eu quero construir uma casa. E aí você vai construir essa casa da melhor maneira possível, é a sua busca por fazer a coisa mais perfeita possível. Aí, essa coisa mais perfeita, você só busca ela porque você tem algum tipo de motivação. E essa motivação é esse movimento que esse motor imóvel está causando em você. E talvez o último... o pecado dele junto com o outro, o pecado no sentido de, assim, que ele não consegue provar, por que sempre existiu? Se perguntar para ele, por que sempre existiu? Se perguntasse, qual seria a resposta? Essa resposta seria uma resposta imprópria para ele, né? Porque ele ia falar assim, por que sempre existiu? Porque as coisas sempre são o que são. Então ele não vai te deixar, ele não vai te responder isso. Aí é o ponto de... Não tá no horizonte. Não só ele, né? Então, mas assim, no geral, entendeu? Tá, mas olha no paralelo. Existe paralelo na natureza algo que viu, que existiu? Simplesmente existiu, já existia? Né? Não, você não vai enxergar. Então, acho que esse é o ponto que, de todos eles, desde o começo que a gente está estudando agora, eu acho que esse sempre foi o ponto, né? Sempre existiu, tá, mas por que sempre existiu? Sempre teve lá? Aí fica sem resposta, né? Então, mas eu não sei, sabe, assim, porque os pré-socráticos, né, falavam assim, olha, o universo sempre esteve lá, né, caótico, e ele só foi se organizando, de alguma forma. Essa ideia, ela não é uma ideia estranha à mente moderna. A física, a astrofísica moderna fala a mesma coisa. O universo está em expansão, estava em retração até que ele explodiu, né, de tanto condensar ele explodiu. Agora ele está em expansão, ele vai se expandir até perder a energia dele,
aí depois ele vai começar a contrair novamente, depois explode novamente. Ou seja, ele é eterno, né? Ele é eterno no sentido desse fluxo aí. Então, essa ideia não é uma ideia ilógica, nem é uma ideia estranha, né? Acontece que admitir a existência de um criador é um passo filosoficamente muito difícil. Mas existe um ponto aí, eu vejo que existe um ponto de cima, tá, mas ele explodiu, mas tá, existia alguma coisa ali para ele poder explodir, para ele poder expandir, para ele poder retrair, é esse princípio, entendeu? Que ninguém desconhece, que ninguém consegue responder. Mas tudo bem, mas se ele está expandindo, e ele está contraindo, ou vai contrair e explodir novamente, é um ciclo. Ou seja, você pode dizer assim, todas as coisas que precisavam estar lá, estão lá. Aí eu posso perguntar, mas por quê? Como é que elas chegaram lá? Não, elas não chegaram, elas sempre estiveram. Entendeu? Porque esse pulo que você quer dar não é um pulo filosófico. Ele tem que ser algo da revelação, não da conclusão lógica. Você não consegue, pela simples lógica, nesse momento que Aristóteles está vivendo, concluir a necessidade de um criador. Concluir. Pode ser que Aristóteles até acreditasse nisso, mas ele não conseguiria concluir isso filosoficamente. Você precisa de mais coisas para fazer isso, né? Coisas que Aristóteles não tem. Aí, os últimos 2 livros seriam livros sobre a matemática, que era a parte da filosofia que Aristóteles menos gostava. Ele menos gostava, mas que ele dominava plenamente, porque ele estudou 20 anos com Platão, Platão era o cara da matemática, e ele era simplesmente o melhor aluno de Platão, né? Então, ele dominou a matemática, mas ele gostava mesmo da biologia, né? Então, ele deixa a matemática lá no finalzinho da metafísica, dizendo assim, ó, matemática é um estudo abstrato das coisas não físicas, né? Aí nós temos os livros que vocês vão gostar mais, né? Que são os livros de filosofia moral e de política. E o primeiro livro chama-se Ética a Nicômaco. Nicômaco é o nome do pai do Aristóteles, do filho do Aristóteles, não sabemos para quem que ele é, né? E aqui que ele vai desenvolver o conceito de mediania. Mediania é a ideia de meio termo, que é a ideia de ética para Aristóteles. A busca da felicidade, da eudaimonia, consiste em você encontrar o equilíbrio entre o vício de excesso e o vício de falta. Você quer ser um cara virtuoso? Então, seja um cara equilibrado. É isso que ensina a Ética Nicômaco. E como que eu aprendo a ser equilibrado? Vivendo e ganhando experiências com a vida que me fazem entender como eu devo agir em cada circunstância sem ser imprudente. Daí o termo também associado a Aristóteles de o filósofo do bom senso. Aristóteles não cria uma ética de regras. Ele cria uma ética de princípios. O que significa isso? Significa que o princípio, ele não tem uma definição, um significado fixo. Ele vai ter que ser aplicado a cada situação em particular para que nela ele tenha um sentido. O princípio, então, é um particular dentro de um conjunto de situações. Eu devo matar ou não devo matar? O Aristóteles vai falar, olha, o princípio depende, seja corajoso. Se para ser corajoso você tem que matar, mate. Se para ser corajoso você tem que não matar, não mate. Mas vai depender do quê? Da circunstância. Veja qual é a complicação aqui, né? Se o Aristóteles cria uma regra fixa, tipo 10 mandamentos, você tem o problema depois de entender como aplicar essas regras a situações específicas. Para resolver isso, o Aristóteles nem faz, né? Ele nem cria um conjunto de leis. Ele tenta fazer você saber como agir nas situações concretas, que é a base daquilo que nós chamamos de common law, né? Ou do direito comum, né? Do direito por direito por empirismo, né? Por decisões anteriores, tem um termo jurídico para isso. Posterior a um determinado evento, né? Então você vai tendo as experiências, né? E as experiências vão aprimorando a sua percepção de justiça. Então, o que é ser justo, Aristóteles? Depende.
cada momento você vai se lidar com uma situação, né? Por exemplo, fala assim, ó, ser justo é dar a cada um aquilo que lhe é devido, né? Essa é uma definição de justiça. Muito bem, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, se eu trabalhei mais que você, é justo que eu receba mais que você. Mas, e se você tiver mais bocas para alimentar do que eu? Será que é justo que eu trabalhei mais que você, ganhe mais que você, mesmo tendo menos bocas para alimentar do que você? Então, nessa situação de justiça, você vai ter que repensar o conceito de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Talvez você vai ter que pensar que eu preciso dar a este um pouco mais, porque aquele precisa menos disso. Então, a lógica do Aristóteles, da ética, né, vai ser uma lógica muito ligada à situação. E a cada situação, você não pode perder de vista o quê? A regra? Não, o princípio. Você deve ser justo sempre, mas ser justo não é fácil. Ser justo não é simplesmente você ser reto, vamos dizer assim, né? Mas é você aprender a ser maleável na medida em que a situação existe. É um processo orgânico, né? Perfeito, né? É isso, né? Então, às vezes, justiça é deixar alguém passar na sua frente, mesmo você tendo chegado primeiro, né? Às vezes é justo fazer isso. E às vezes é justo você fazer algo que parece ser injusto, mas que naquele momento, naquelas circunstâncias, pelos princípios, né, que o Aristóteles propõe de equilíbrio, o justo é aquilo. Bom. Mano, você tá indo pro banheiro tomar um banho, eu quero chegar na tua frente porque eu quero cagar, é justo deixar eu passar na frente, entendeu? A necessidade é maior, né, de cagar do que de tomar banho. Mas é por aí, né, ou seja, então é uma discussão ética muito interessante que a gente vai também trabalhar ponto a ponto com ela quando a gente for falar sobre a ética dele. Tem um segundo livro que chama A Grande Ética, né, Mega Ethos, né, a Magna Ethos, que é um tratado sobre o bem e a virtude. É como se fosse assim, uma espécie de um aprofundamento, não vou dizer nem um aprofundamento, né, mas é uma discussão paralela, que tem os mesmos elementos, né, mas discute coisas assim, paralelamente à ética nicômaco, que é uma coisa muito interessante, né, a ideia do bem, novamente voltando, né, a ideia platônica do bem, e a ideia de virtude, ideia grega de virtude, que é muito diferente da ideia cristã. Veja bem, virtude para o grego é você fazer bem aquilo que você faz bem. Isso é virtude. Veja bem, o grego vai dizer assim, o ladrão, quando ele rouba aquilo que ele planejou roubar, ele é virtuoso. O assassino, quando mata de maneira eficiente, ele é virtuoso. Virtude não está ligado com a qualidade moral da sua ação, mas está ligado com a qualidade qualitativa, né, da sua ação. Toda a ação, Aristóteles vai dizer, ela revela um bem. Então, o ladrão, quando rouba, e ele rouba com eficiência, ele promove um bem. O bem roubar, né? O bem roubar. É o bem não como conceito, né? Mas é o bem como uma categoria de explicação da prática. Bem feito. O bem feito, é feito, isso aí, o bem feito, né? Então, você tem o bem como um elemento presente até naquilo que nós consideramos antiético, imoral. Até para ser corrupto, existe uma forma de você ser bem corrupto, né? Ou seja, praticar corrupção como um bem. Um bem que eu falo como algo bem feito, né? Isso é ser virtuoso. Tem político que é corrupto profissional, né? Que o cara ele é da virtude da corrupção. Ele transforma a corrupção em uma arte, né? Uma arte. Nunca é pego e todo mundo sabe que o cara é corrupto, mas ninguém liga, porque o cara faz tão bem. O prefeito de São Paulo, cara, qual é o nome dele? Esqueci, cara. Morreu. O Bruno Covas? Não. Prefeito o Celso Pitta? O Maluf? Maluf, esse aí cara. O Maluf. Esse aí... É o Maluf, né? O Maluf, ele vai lá e fala, eu roubei mesmo. Eu roubei mesmo, né? Eu roubei mesmo. Roubei, mas fiz, morreu, né? Já, o Maluf morreu, né? Não sei, morreu? Sei que ele tava velhaço. Eu ouvi falar nele, velho. Não, acho que ele tava... Ele teve um AVC, e aí ele tava preso, né? Teve um AVC, aí deram pra ele prisão domiciliar, mas ele tem, 98 anos, assim, tá quase... já...
Mas teve uma vida muito, muito... Esse aí fazia bem, meu irmão. Fazia bem. Então, ele vai dizer assim, ó, esse cara é virtuoso, ele é virtuoso, né? É um político virtuoso. Ele eleva a prática política, real política, né? A qualidade de um profissional, né? O cara consegue roubar na tua frente e você agradece a ele porque ele tá roubando na sua frente. E aí você tem a ética eudêmia, perdão, que é terceiro livro de ética, né? Onde ele vai, basicamente, fazer alguns aprofundamentos da ética nicômaco. Se você pegar a ética eudêmica e pegar a ética nicômaco, você lê as duas, parece que você está lendo assim, Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos, sabe? São cópias com aprofundamentos, né? São cópias que tem aqui na ética eudêmia algumas coisas que não tem na ética nicômaco. Muitas edições da ética nicômaco em português misturam as duas. E aí você está lendo, na verdade, as duas juntas, né? Que é uma coisa horrível de se fazer, mas fazem isso. Aí você tem um livro chamado Política, onde ele faz uma análise sobre as teorias do Estado. O Aristóteles vai concluir que a monarquia, a aristocracia e a democracia são formas de governo boas, a depender do tipo, do tamanho da cidade, né, do tamanho do povo e do tipo de governante que você tem. E essas formas podem degenerar em formas ruins, negativas, né? Na verdade, não é democracia, é politeia, né? República. Vai falar assim, ó, tem a monarquia boa, a monarquia degenera em tirania. Tem a aristocracia que é boa, a aristocracia degenera em oligarquia. E tem a república que é boa, e a república degenera em democracia. A monarquia, ela é ótima para você governar grandes impérios. A aristocracia é ótima para governar médios impérios e a república é ótima para governar pequenas cidades. Então, ele vai meio que fazer um jogo, né, entre as formas de governo. E aí ele vai lançar aqui uma coisa que até hoje a gente faz, que é a ideia de que toda a cidade, quer seja monárquica, aristocrática ou politeia, né, ou republicana, ela deve ser sempre direcionada, sempre deve ter como principal autoridade máxima a Constituição, ou uma lei constitui-se como fundamento da cidade, né? Então, hoje, o mundo moderno, todo país tem uma Constituição. Portanto, todo país, de alguma forma, deve ao Aristóteles essa ideia. A ideia de que até mesmo os governantes estão abaixo da Constituição, né? Fora os períodos de absolutismo, todos os reis e os governantes, né, da história, eles também estavam submetidos a leis constitucionais, né? Então a ideia do Aristóteles é essa. Para evitar a corrupção, para evitar a destruição da cidade, todo mundo deve estar submetido a leis. Leis que a cidade constrói conjuntamente e se submete a elas em nome do bem público, né? Em nome do bem. Tem uma obra chamada Poética, essa a Shirley deve ler bastante. Que demais, né? Que é uma obra onde ele vai analisar os tipos de discurso poéticos, né? Os tipos literários, na verdade, né? Literários. Com especial ênfase à tragédia, que Aristóteles considerava a mais alta, o mais alto grau hierárquico de produção literária. Por Aristóteles, a tragédia é o que melhor produz conhecimento, compreensão, entendimento, moralidade, ética e virtude nos seres humanos. O que é tragédia para Aristóteles, né? Para os gregos, né? Tragédia é uma obra literária onde o final é triste, né? O final ele morre, né? O mocinho, né? Morre. O que é comédia? Comédia é uma obra onde o final é feliz. Na comédia não é uma obra para você rir. Na verdade, muitas comédias gregas você chora do começo ao fim, né? Mas você chora e no final tudo acaba bem. Isso é comédia. Quando acaba mal, é tragédia, né? Você pega, por exemplo, as obras de Shakespeare, né? Você tem lá, por exemplo, A Tempestade. A Tempestade é uma comédia, porque tudo acaba bem no final.
mas o rei Lear é uma tragédia, porque o rei morre no final, né? Hamlet é uma tragédia, porque todo mundo morre no final. Sei lá, Medida por Medida é uma comédia, porque no final das contas tudo dá certo, né? Então a ideia Ele já teve alguma obra sobre arte? Já, né? a estética. Só que essa obra não existe mais, né? Ela se perdeu. Tá, e sobre beleza? Que é essa, né? É sobre a estética, né? Ele vai Estética, discutir beleza. isso dentro da retórica, mas ele teria uma obra sobre isso exatamente, mas ela não existe mais. Mas o Aristóteles tem uma teoria da arte. O Scruton tem um livro, né? Sobre a beleza, né? Isso, tem, O livro do Scruton, ele é baseado numa discussão aristotélica, de que beleza é realismo, simetria e mimetismo, né? O que é beleza? A beleza é você imitar aquilo que você intenciona fazer. Por exemplo, assim, se eu quero imitar o Bolsonaro e eu imito ele bem, isso é belo. É belo não porque o personagem Bolsonaro é bonito, ou porque ele representa como... Se eu imitar o Hitler, por exemplo, né, e imitar bem, isso é belo. É belo por quê? Porque eu estou imitando de maneira a transmitir uma mensagem para você, e você está vendo a minha imitação e entendendo o que eu estou querendo dizer para você. Isso é beleza. A beleza está em você conseguir transmitir para o outro aquilo que você quer falar sem usar palavras, né? Por meio, então, E aí, da eu obra de estou arte. falando nesse livro que a importância da beleza, a beleza é importante porque ela provoca emoções. Então, o Aristóteles, ele não vai bem por essa ideia, né? Ele acha que as emoções são importantes, mas a beleza tem um fator mais pedagógico para ele. Então, assim, a beleza, a função da beleza é te ensinar a ser alguém equilibrado. Mas você entendeu o sentido de emoções que ele fala no livro dele? Do Scruton? Não, eu não. A emoção que ele fala no sentido é de provocativo. Você imita o Bolsonaro, ou imita Hitler. Aquilo vai provocar uma sensação em você. Seja de felicidade, de alegria, entendeu? É nesse sentido. Sim, não de emoção, de ficar... né? Assim, emocionado, né? Isso, não. É no sentido de que aquilo vai... Não, alguma coisa em você vai provocar. É isso, sim. Por exemplo, então se você tem uma música, né, que provoca uma certa tipo de sensação que o autor da música queria que fosse provocada, essa música é bela. Por exemplo, assim, eu quero fazer uma música para fazer você ficar reflexivo. Aí você escuta aquela música e você fica irritado. Essa música é feia. Por quê? Porque ela não alcançou o objetivo pelo qual eu queria que ela alcançasse. Então, a beleza está em você fazer algo que transmita para o outro a ideia que você quer transmitir. Aí fala assim, não, mas a arte, uma vez feita, o outro faz o que quer dela. Isso não é nada aristotélico. Isso aí já é subjetividade mais adiante no modernismo. É esculhambateco, né? Que aí você vai falar o quê? Você vai pegar um quadro branco, vai pendurar lá numa galeria e falar assim, olha, o branco aqui é a obra de arte. O Aristóteles fala, não, cara, isso aí é um absurdo. Pô, mas o quadro branco, cara, dependendo de quem vem, ele provoca emoção, cara. Não lembra do episódio do Chaves, não? Lembra do episódio do Chaves? Não lembro. Cada um desenha lá o que você... Aí todo mundo que foi lá desenhou um negócio, o Chiquinho foi lá, desenhou, o Chaves não desenhou nada. Aí ele colocou assim, mostrou, né? Como você toca aquela música triste. Você não desenhou nada. É o que eu tenho para comer. Não, nesse sentido sim, né? Mano, sim. Aquilo ali é... Aí Aristóteles ia bater palma, né? Falou assim, não, tá correto, né? Quando eu falo quadro branco, né, assim, você vai nessas Sim, eu entendi. Essas pinturas meio abstratas que parece que é um chimpanzé que faz a coisa, né? Não, ele tá evocando tal sentimento. Aí você olha e você não tá evocando nada em você, né? Fala, pô, ou eu sou burro demais porque eu não tô vendo nada, ou não tem nada aí, né? Então, assim, a ideia é... A arte aristotélica é uma arte muito... Ela é muito, muito pedagógica nesse sentido. Isso tu falou, eu sou burro, foi naquele... Pô, o negócio é muito engrenado, eu sou muito burro ou não tem nada aí? Foi exatamente naquele artigo que o Pondé escreveu sobre Alien versus Predador. Tu não chegou a ler, não? Né? Sim, eu vi. Entendeu? Aí ele começou, o cara olhou, leu, cara, peraí, eu tô lendo e tá escrito isso aqui, né? Tanto o Conrado leu, o Adrilles leu e falou, cara, o que você escreveu aqui foi isso. Aí sabe a acusação que ele fez, o Pondé? Isso é uma leitura muito pobre do meu artigo. Peraí, você quer que eu dê um sentido que tu não colocou aqui?
Que tu estava só imaginando? Isso é porque é uma obra escrita, certo? Então, uma obra escrita, você tem a obrigação de transmitir a ideia de forma escrita. Isso, que Se tá você ali. quisesse fazer de outra forma, uma obra, por exemplo, sei lá, né, de arte, né? Aí, de pintura, por exemplo, aí até vai, é né? subjetivo, cada um vai dar, mas se você escreve, aí, e pior que ele falou isso numa entrevista que ele deu com o jalecozão, né, com a foice e o martelo, né? Ah, eu vi essa entrevista aí. Aí eu falei, mano, como é que eu vou dizer que você escreveu alguma coisa que não tá escrita aqui? Aí você tá me acusando de leitura pobre? O Pondé, ele tá sofrendo de paralaxe cognitiva, né? É um problema sério. De quê? Paralaxe cognitiva, né? Paralaxe cognitiva é quando você não alinha a sua integridade com o seu pensamento. Você desarticula É isso mesmo, então é integridade isso mesmo. com o pensamento. É o que o Olavo chama de paralaxe cognitiva, né? Então é isso Cognitiva. mesmo. Você aquele professor que dá uma aula sobre desgraças, sobre, por exemplo, sobre as mortes que Hitler fez e dá uma aula sorrindo sobre isso. Esse cara tem paralaxe cognitiva, ou seja, ele não consegue integrar o sofrimento que ele está tentando explicar com ele mesmo. Então ele está cindido, né? Aí você está olhando ele assim, falando, olha então, porque o Hitler matou 6 bilhões de pessoas, rindo, né? Aí você fala, nossa, cara, tem alguma coisa de errado aqui, né? Ou essa informação, ela não tem o peso que ele está falando que tem, ou esse cara é um psicopata, né? Então, das duas a uma, né? E você não alinha as duas coisas. Então, a ideia é, se você vai falar sobre uma coisa triste, você deve se portar de maneira triste também. Porque assim você alinha a sua integridade com o seu discurso, né? Isso é integridade filosófica. Bom, a obra de retórica é outra obra muito importante. É daqui que o Olavo tira aquela interpretação da teoria aristotélica dos 4 discursos, né? Discurso dialético, discurso... tem as camadas do discurso lá, que agora eu não lembro certo, né? Mas são discursos para públicos diferentes, né? Então, a depender de com quem você fala, você deve falar de determinada maneira para alcançar determinado objetivo. Você não vai falar para uma turma de ensino médio da mesma forma como você fala para um nível superior, da mesma forma que você fala para uma mesa de bar, da mesma forma que você fala para um congresso de doutores, né? Então, você tem modos diferentes de falar sobre as coisas. E isso ele vai investigar na retórica. Não é uma obra contra a sofística, mas é uma obra para te ensinar a ser um bom retórico, né? Infelizmente, também nós temos só uma parte dela. A segunda parte, ela não foi escrita ou ela se perdeu, né? A mesma coisa acontece com a poética. A poética nós temos somente a parte da tragédia, né? A parte da comédia ela não foi escrita ou não sobreviveu. E aí, terminando, né, nós temos os escritos de Aristóteles sobre ciência natural. E aí ele vai fazer um escrito sobre história dos animais, impressionante. Assim, ó, história dos animais. A ideia de onde tal bicho veio, né? Ele vai fazer uma obra sobre as partes dos animais, descrevendo pata, coração, pelo, cérebro, tipos de pelo, tipos de pata, tipos de rabo, para que serve cada coisa. Uma coisa assim, bem biológica mesmo, né? Uma obra sobre o movimento dos animais, né? Por que alguns animais correm, outros pulam, outros são camuflados, outros rastejam, outros nadam. Então ele vai fazendo uma reflexão filosófica, biológica, né? Sobre as razões para que cada animal se movimente da forma como se movimenta, né? Explicando isso, condensando com toda a sua discussão sobre meteorologia, sobre física, sobre tudo, né? E ele vai falar sobre a geração dos animais, que é como processos, né, de degeneração e generação. Por exemplo, por que um animal come o outro animal, e o que um animal, quando come o outro, ele ganha com isso, o que ele perde com isso, né? Seria mais ou menos pensar assim, o Aristóteles ele meio que lançou as bases da ideia da cadeia alimentar e da ideia de uma espécie de estudos de bioma. Se o bioma ele funciona dentro de determinadas regras
de cadeias alimentares que sustentam aquele bioma de maneira perfeita, pode só você falar, bom, essa ideia de perfeição pode ser compreendida pelo homem se ele investigar como cada animal veio a existir, como cada parte do animal funciona no corpo do animal, por que cada animal se movimenta daquela forma e como cada animal come o outro animal, dá origem a outro bicho, né? É uma teoria da ciência natural da época dele, né? Uma teoria biológica quase completa para o momento histórico que ele está vivendo. E a última coisa que a gente vai falar hoje é a relação entre Aristóteles e o Platão. O Aristóteles, segundo Diógenes Laércio, né, que é um historiador antigo, foi o mais genuíno, o melhor discípulo de Platão. Muita gente hoje quer fazer com que o Aristóteles seja uma espécie de antítese do Platão, né? Uma espécie de corte, né? De cisão, de descontinuidade, né? O que o Giovanni Reale quer provar é o contrário, que o Aristóteles ele é o desenvolvimento natural das ideias platônicas. Ele vai, de alguma forma, então, superar o Platão em algumas coisas, simplesmente porque ele vai partir de pontos que o Platão demorou muito tempo para poder formular. E é natural. O discípulo, é natural que o discípulo sempre ultrapasse o mestre, né? Porque, no máximo, no frigir dos ovos, né, o discípulo viverá mais que o mestre, uma vez que o discípulo deve ser mais novo, né? Então, o jovem Aristóteles aprendeu tudo o que o velho Platão tinha para ensinar, o velho Platão morreu, e agora o Aristóteles tem toda a vida dele para superar o Platão, e é isso que ele vai fazer. As grandes diferenças, né, entre o Platão e o Aristóteles não estão no domínio da filosofia, mas sim no domínio das áreas de interesse. A filosofia do Aristóteles e do Platão, ela tem a mesma estrutura e os mesmos interesses, no geral, né, que é a busca pela verdade. Mas eles ocupam áreas diferentes. Enquanto o Platão ele vai mais para a matemática, o Aristóteles vai mais para a biologia. Enquanto o Platão vai mais para mundos inteligíveis, o Aristóteles vai mais para os mundos empíricos, né? As ideias mais sensíveis. Mas eles vão chegar às mesmas conclusões, porque a estrutura filosófica é a mesma. Os campos de atuação, as áreas, são diferentes. O Aristóteles deixa de lado todo o componente místico, religioso, escatológico do Platão. Ele não faz nenhuma abertura, nenhuma concessão ao orfismo, né, ou às ideias religiosas que para Platão eram muito caras, né? Para você ter uma ideia, a Academia de Platão ela estava registrada em Atenas como um templo religioso, porque não tinha, né, não existia academia, não existia escola antes de Platão fundar dele, né? Então Platão, quando funda a escola dele, vai lá no cartório de registros, né, e fala assim, ó, a minha academia é um centro místico, religioso, que nós cultuamos a verdade. Então ele tem toda uma atmosfera mística mesmo. O Aristóteles ele não faz nenhuma concessão a nenhuma religião. Tanto é assim que uma das grandes críticas, né, que a escolástica vai fazer ao Aristóteles é que o Aristóteles nunca conseguiu demonstrar a imortalidade da alma. Ele nunca admitiu que a alma humana era imortal. Coisa que o Platão tinha admitido, né? Ele tinha comprovado, demonstrado a alma imortal. Aristóteles não conseguiu fazer isso, por quê? Porque Aristóteles não queria fazer essa afirmação baseando-se em ideias religiosas. E ele não conseguiu, por meio da pura filosofia analítica dele, chegar à conclusão de imortalidade da alma. Mas ele não era um naturalista, não, né? O Aristóteles? É? Muito próximo disso, né? Nós chamamos o Aristóteles de realista. Realista, ou seja, ele quer partir da experiência sensível, natural, para daí ele derivar ideias abstratas. Mas ele não é um naturalista materialista nesse sentido, não. Porque ele vai desenvolver uma teologia, né? Ele vai desenvolver uma metafísica. Ou seja, ele vai chegar às abstrações do Platão, mas vai chegar por meio da experiência. Que o Platão achava isso um horror, né? Ele jamais concordaria com isso, né? Mas é uma simples diferença de método, né? Para chegar à mesma coisa. O que o Aristóteles está falando é o seguinte: eu posso entender que existem essências observando com os meus olhos a similaridade entre as coisas.
Ao invés de pressupor a essência de cara, eu concluo que existe a essência observando as similaridades. Eu pego raças de cachorros diferentes, observo que todos eles são cachorros, e dali eu concluo que existe a ideia de cachorro. A ideia é a mesma do Platão, mas o Platão ele não faz isso, né? Ele não parte dos cachorros reais para chegar à ideia de cachorro. Ele vai dizer, os cachorros que existem materialmente são cópias mal feitas da ideia de cachorro. O Aristóteles fala, não, os cachorros que existem naturalmente, eles são expressões da ideia de cachorro. Então, é um caminho diferente, chegando no mesmo resultado. O Platão tinha mais interesse pelas ciências matemáticas, o Aristóteles mais interesse pela medicina. Isso eu já falei. O Platão era mais afeito à dialética e a um tipo de ensino mais aberto, assim, né? Vamos aprendendo e vamos concluindo coisas da forma como as coisas vão acontecendo. O Aristóteles ele é mais apegado a classificações. Ele fala assim, ó, antes de você começar a discutir alguma coisa, saiba tudo sobre isso antes. É diferente do Platão. O Platão fala assim, olha, bom, se você não sabe sobre isso, vamos dialogar para aprender. O Aristóteles fala assim, ó, nós só vamos começar a dialogar depois que você estudar tudo. Antes disso, não. Porque senão você vai falar de coisas que você não sabe e vai reinventar a roda que já foi inventada. Dos brutos, né, mano? Oi? Dos brutos, né? Isso, exatamente. Então ele vai falar assim, olha, os dois caminhos são corretos, né? Mas eu acho que eles são fases diferentes, né, do processo, né? Talvez o Platão, ele seja uma coisa muito mais o começo da filosofia, né? Você vai falar assim, ó, como que eu começo a filosofar? Então vamos conversando, né, para você ir pegando o método, né? Mas chega numa hora que você não pode mais deixar de dedicar um tempo para poder absorver todo o conhecimento daquela área, né? Que é o que é mais importante para Aristóteles, né? Tá, você quer discutir política? Tá, quero. Beleza, então. Quantas constituições políticas você conhece? Se você não conhece nenhuma, então você nem começa a discutir política. Porque você tem que conhecer pelo menos umas 20 para você categorizar essas 20 e a partir delas você discutir política, né? Olha como é diferente, né? Assim, é um negócio que exige um fôlego do caramba, né? Lembrando que o cara estudou 20 anos com Platão antes de começar a ensinar, né? Então, você quer ensinar qualquer coisa? Estuda 20 anos isso, depois você ensina. Essa é a ideia. Toma. É isso que o Olavo fala também. Olavo fala aqui. Pode falar. Com 40 anos, ele começou a entender que ele era ele mesmo, né? O Olavo fala, né? E aí, ele só amadureceu a filosofia dele com 60 anos. Não, ele fala o seguinte, olha, pô, você quer vir aqui conversar comigo sobre Marx, tá bom. Quanto tempo você gastou sua vida estudando sobre Karl Marx? Ele falou, eu gastei 4 horas, tá? Então senta aí, me fala as 4 horas que tu aprendeu e vai-te embora, porque eu tenho 50 anos estudando isso aí. Exato, né? Ou seja, né, você, quando vai falar sobre alguma coisa, ou você se informa sobre essa coisa antes de falar, ou você se cala. Se cala e aprende, né? É isso, se cala e aprende. O Aristóteles, ele não era... esses caras, assim, eles não eram muito... Eles eram tipo Olavo, assim, sabe? Eles não eram caras, assim, docinho de coco, né? Não, meu amiguinho, vem aqui, vou te ensinar, né? Talvez o Olavo aprendeu com eles, né? Na verdade, se você pega a história da filosofia, todos os filósofos, eles eram meio grosseiros. Todos. Com exceção, assim, de alguns que eram muito candentes, né? Tipo, o Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino era um doce, né? Mas, assim, ele era um doce. Santo Agostinho era bruto. Santo Agostinho era bruto. O Santo Agostinho, cara, ele só falava palavrão o tempo todo, né? Ele pensa numa vida dissoluta. Ele escreve isso em Confissões. Então é isso, né? Ou seja, essa brutalidade, né, que a gente vê às vezes na fala do Olavo, nossa, né, que cara mais incivilizado, que cara mais, assim, língua dura, né, tal. Cara, isso aí é muito comum, até nos filósofos que esse pessoal gosta, né? Por isso que o Marx, ele era um cara de boa, o Marx, você chegava para ele, falava bom dia, ele falava, vai tomar no teu cu. Pô, o Marx mandou... O Marx, ele era grosso pra caramba, né? Tem uma obra muito interessante do Peter Kraft, né, que é Sócrates encontra Marx, né? Ele faz um diálogo fictício, né, entre Sócrates e Platão. E é o Marx xingando o Platão a cada fala, né?
Cara, Por quê? eu vi uma live da Campanholo junto com o padre. Cara, o padre, assim, a formação do padre fora de Bruta. série, cara. Era um dos poucos exorcistas que tem, né? Que eles têm esse negócio de exorcistas, né? Sim. Padre. O cara, 3 anos de filosofia não sei aonde, 4 anos em Roma, não sei mais o curso não sei aonde. O cara, assim, e é um cara que estudou a biografia de Karl Marx, entendeu? Ah, ele fala que o Karl Marx é satanista, né? Isso. E aí ele fala que, cara, o cara, um dos filhos ele deixou morrer e o outro se matou. E ele começa a, entendeu? Dizer o que era o marxismo, logo por um cara que viveu o marxismo na pele na Romênia. Aí ele começa a desenvolver, entendeu? Sobre a biografia do Karl Marx nesse sentido e do que é o marxismo, entendeu? Muito interessante isso. Só que aí tu vê o cara Interessante. falando com propriedade, né, cara? Tu vê que o cara, pô, ele se debruçou sobre o assunto. Ele cita livros de caras que citam na época que viveu isso. Aham. Então É, não é reconstrói, né? simplesmente. Ele faz uma persecução dentro da história, não é simplesmente, eu li e entendi isso. São outras pessoas que foram vivendo nos períodos mais próximos, logo após ali o desenvolvimento do pensamento de Marx, que viveram aquilo, entendeu? É, e essa é a forma correta de você entender o pensador, né? Ou seja, entendendo o tempo dele, né? E Sim. tudo que está acontecendo ali ao redor dele, exatamente, né? Por que, que o Marx fala o que ele fala? Porque tem razão para ele falar assim. Ele está vendo coisas, vivendo coisas, né? Que levaram ele àquilo. Se você não entender esses elementos, você não entende o pensamento do cara. Por que, que o Marx ele nasceu cristão? Ele, inclusive, na juventude dele, ele escreve comentários a textos bíblicos, né? Tem um E a comentário formação do dele é Marx, teologia, né? é teologia, tem um comentário do Marx do Evangelho de João, né? E aí, em algum momento, ele se revolta, né? Se revolta. Por que se revolta? Porque ele vai ler o Feuerbach, porque ele vai ler o Hegel, né? E os jovens hegelianos. Então, existem encontros que o Marx vai tendo na sua trajetória que vão explicar como a filosofia dele é construída. Se você não faz isso, você não entende. E aí, inclusive, tem o islamismo também. Maomé também era cristão do catolicismo romano já, né? Sim, do catolicismo não romano, né, mas do catolicismo, né? Porque não havia, ainda não É, era. não- mas Roma já era capital, né? Já era capital Já, só que não existia catolicismo romano porque era o Não, catolicismo sim, ainda não antes do existia ainda, cisma. mas já era. Ainda não tinha o grande cisma ainda que separou, né? É, Mas já era a igreja completamente deturpada do que ela começou na origem, entendeu? existe uma linha de historiadores, né? Claro que são mais marginais, que dizem que o islamismo é um cristianismo herético. Foi em É o função da que, revolta com a igreja, né? Que aí. na Mas verdade, em aí. função à doutrina mesmo, né? Porque o que é o islamismo, se não um certo tipo de arianismo, né? Sim, Não considerar Jesus como Deus, mas sim como um profeta, como alguém especial. Ele é a heresia ariana desenvolvida em uma outra linha de tradição. Né? E, bom, é hoje por isso, né? Então, falamos quase Fred duas colocou o horas. negócio aí e sumiu, ó. É.